Tem uma movida para todo tipo de negócio. Empreendedora, pode dar uma movida? Pode. Tem frota novinha e sem burocracia. Para mover minha empresa. Como faz? Que tal carro de primeira classe? Tá vendo? A vida da sua empresa é para ser movida. Para um novo você que está se conectando com novos sonhos, ambições e possibilidades, uma nova Volkswagen. Mais conectada, mais vibrante, mais digital. Prepare-se. Volkswagen. Itaú Veículos. Soluções completas, ferramentas modernas, alta tecnologia. Reconhecimento facial, mais segurança e agilidade na compra e venda de veículos. Chat na plataforma digital. Comunicação mais fácil entre a concessionária e nosso time. Open Banking. União entre plataformas e parceiros. Inteligência artificial. Essencial na captura e gestão de leads. Soluções de mobilidade. Com a Connect Car, seu cliente vai mais longe. Olhamos para o futuro. Queremos sempre mais. Vamos juntos? Itaú Veículos. Nosso negócio é viabilizar o seu. Olá, boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E vocês já devem ter percebido, né? Só com os vídeos de abertura aqui, vocês devem ter notado como essa webinar está extremamente prestigiada, né? Não tem como aqui não agradecer aí, né? A Volkswagen, a Movida, a Cepa, né? E, Banco Itaú, ou seja, empresas muito tecnológicas, né? E que estão com a gente numa noite onde a Fleet Mobility Brasil e também o Observatório Nacional de Segurança Viária traz informações importantes sobre o tema tecnologia. Como a tecnologia embarcada pode cada vez mais nos ajudar aí a ter segurança, a ter performance, né? Ter qualidade de vida. E tanto aí a Cepa, quanto a Movida, como o Itaú, como a Volkswagen, né? São aí protagonistas quando a gente fala de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, armazenamento de dados, foco no que está acontecendo no dia a dia, nas ruas, enfim, quem tem essa capacidade é o Observatório Nacional de Segurança Viária. Hoje, quem não estiver trabalhando com os dados, com as informações, com os conteúdos, né, com os formatos que o Observatório Nacional de Segurança Viária tem, está tendo uma grande oportunidade de enxergar a mobilidade como de verdade ela é. Junto com a Fleet Mobility Brasil, a gente consegue fazer essa conexão e levar todas essas informações e, através delas, compilar formas, formatos, estratégias, ferramentas, treinamentos, tudo para fazer com que a sua vida seja melhor. Tudo para fazer com que as empresas, né, sejam melhores. E aqui nós vamos falar dessa parceria da Fleet Mobility Brasil com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Vamos falar também o quanto nós, da Fleet Mobility Brasil, somos orgulhosos por ser uma empresa certificada Laço Amarelo do Observatório de Segurança Nacional de Segurança Viária. Aliás, a sua empresa, ela é uma empresa Laço Amarelo? Muitos sabem do que eu estou falando, outros ainda não. Então, aqui a gente vai ter uma oportunidade muito grande de falar sobre o que é ser uma empresa Laço Amarelo. Qual o diferencial na hora de você fazer uma campanha de segurança, mas uma campanha assertiva, uma campanha que, de fato, quando você vai medir lá no final, traz resultado, qualidade de vida, economia, mas, sobretudo, segurança. Nós vamos falar também de um evento que já vem aí de longa data,
que muito nos orgulha, porque começou no Brasil através do Observatório, está batendo na nossa porta o mês de maio. E todo mundo já espera as campanhas incríveis, né, que empresas, Laço Amarelo, que o Observatório faz no Maio Amarelo. Nós vamos ver coisas aqui, nós vamos degustar coisas aqui que vão ser muito importantes, vão repercutir muito na mídia, né, no mês de maio, nessa que foi aí uma idealização do Observatório. Para continuar aqui o nosso bate-papo, e ele vai acontecer com uma pessoa, eu e uma pessoa, que eu chamo de amigo. Conheço de longa data, sempre fui um admirador do quanto ele é um operário em busca de fazer com que as empresas e pessoas tenham segurança na mobilidade. Vi vários projetos dele. Todas as vezes que a gente se encontrava pessoalmente, né? Porque agora com a pandemia está um pouco mais difícil, sempre foi um banho de aprendizado. Não só o que ele conhece, mas o entusiasmo dele em fazer a diferença na vida das pessoas. E, portanto, é com um imenso prazer que eu chamo aqui o meu amigo, diretor, né, fundador e presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Ramalho. Cadê você, Ramalho? Eu vou aparecer aí já já. Apareceu! Que alegria estar aqui com você. Poxa, é um amigão mesmo. Toda vez que a gente se reunia ou se reúne, sai faísca. A gente sempre está entusiasmado, tentando levar um pouco de informação para a sociedade, né? E depois que você virou um ator global, aí fica difícil conversar com você. Mas eu te sigo aí nas redes sociais e também no programa, todo domingo, e você tem dado um show. E essa sacada sua com o nosso amigo Marcos, de criar a Fleet Mobility Brasil, foi fantástica, né? Vocês tiveram o tato, a inteligência de construir um projeto que fosse, que alcançasse o maior número de pessoas, né? Que viabilizasse o conhecimento, né? E essa palavra conhecimento é a praia do Observatório. Então, nós estamos aqui muito felizes porque nós podemos fornecer o insumo para que vocês decolem cada vez mais com esse projeto que a gente aplaude e apoia desde o primeiro dia. E não tem como o Observatório não estar junto, né, cara? Não tem como vocês não estarem com a gente andando de mão dada, porque você usou a expressão correta. Vocês têm uma coisa chamada conhecimento. E sem conhecimento, né, você só acha. Quando você tem conhecimento, você tem certeza, né, do caminho que você tem que trilhar. Por falar em certeza, eu noto, Ramalho, que muitas empresas já adquiriram aí uma maturidade e reconhecem que é necessário investir em tecnologia, né? Mas mesmo assim, em alguns momentos, a gente observa que só a tecnologia parece que falha. E você trouxe aí alguns cases para tentar explicar, né, o que a gente está debatendo aqui, não é isso? Eu queria abrir o nosso bate-papo, até, César, mostrando a vocês os 3 vídeos que eu separei, né? O primeiro, vocês vão ver uma situação onde, mesmo com toda a tecnologia embarcada, o fator humano ali, ou sonolência, ou embriaguez, ou até um rebite, né? O motorista que trafega por um longo período e deu tempo, para você ter uma ideia, César, de chamar a polícia chegou, mas não deu tempo de evitar o acidente. O segundo, vocês vão ver um acidente muito feio, né? Vocês vão ver que apesar de eletrônica embarcada, dos alertas, né, que essa tecnologia dá ao motorista, ele entra numa velocidade totalmente incompatível, né? E capota e causa depois uma explosão que vocês vão ver muito assim, perigosa. E houve até contaminação, né, do meio ambiente. Vocês vão ver que a explosão passa por baixo da rodovia. E o terceiro é uma passagem de nível, né, que é uma coisa que o Observatório vem trabalhando, que são as rodovias que perdoam. Até depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou mandar rodar os vídeos aí, César. Valeu.
Nossa senhora, tombou, ó, gente. Bom, César, pelo que você pôde observar, é o que a gente costuma dizer, o fator humano estava presente ali em todas as ações, né, como uma variável, né, ou seja, mesmo a tecnologia embarcada, houve um vacilo, uma distração, uma desobediência às regras do condutor. E é isso que a gente vai bater um papo com você. Eu queria que você também comentasse o que você achou, porque são vídeos reais que aconteceram ao vivo e a cores recentemente. E o que é mais importante, temos que parar, César, de chamar de acidente de trânsito. Né? O acidente é uma coisa que acontece, uma coisa que você não consegue controlar. Né? O trânsito, a gente já está muito acostumado de verificar que ou houve uma negligência, ou uma imprudência, ou uma imperícia. Esses fatores estão presentes, um ou mais, em todos os acidentes. Ok? Você sabe que me chama a atenção, né, os vídeos que você trouxe, porque eu vou contar uma particularidade aqui, que quem é mais próximo de mim sabe, os mais distantes, obviamente que não. Houve um período aí, há uns 2, 3 anos atrás, que talvez, eu gosto muito de caminhão, né, eu desde 1989, eu também testo caminhão, eu tenho uma carteira E, eu gosto de carro, porque o meu vô era caminhoneiro. Eu era moleque, eu tinha certeza que eu ia ser caminhoneiro. E há uns 2, 3 anos atrás, o que eu fiz? Eu investi em um caminhão e eu busquei exatamente, eu fiquei impressionado com os vídeos, você vai entender por quê, e todos os que estão nos assistindo aqui. E eu investi num caminhão que fazia exatamente transporte de combustível. Tem uma empresa chamada Transenergy, essa Transenergy tinha alguns caminhões, transportava combustível, meu caminhão era um bitrem, né? Era um 2644 com 2 tanques, 45 mil litros. Uau! E eu escolhi o transporte combustível por quê? Porque dentre todos os que tinham, era onde havia uma vigilância maior sobre o motorista, você tinha que ter seguro da carga, você tinha que ter seguro ambiental, você tinha que ter uma manutenção, por exemplo, dependendo da base para qual o caminhão tivesse trabalhando, Ramalho, o caminhão não fosse de um ano mais novo, você não conseguia carregar. Se você não tivesse todas essas certificações, você não conseguia carregar. Tinha telemetria e uma série de outras coisas. Para dizer o quê? Que era uma empresa madura e que também, né, investia em tecnologia para ter segurança, saber onde o caminhão está, fazer todo o mapeamento, trabalhando com empresas de ponta. E aí você me apresenta aqui 3 vídeos de transporte de carga perigosa, ou seja, mesmo assim, ainda o acidente acaba acontecendo por todas as razões que você já comentou, né? O ser humano ali é envolvido. E aí, eu queria tentar entender de você o seguinte, também, só para não me alongar, mas recentemente foi ao ar no programa Auto Esporte, e eu participei desta matéria, onde eu tive numa empresa, com tranquilidade, vou falar o nome dela aqui, que é a Jamef, e ela investiu, Ramalho, em câmeras dentro do carro, que no momento em que eu, simulando, peguei o telefone celular com a mão direita e fiquei com a mão esquerda no volante, uma pessoa numa central
Isso desperta e liga a câmera de uma pessoa que é um espectador que está vendo exatamente isso. Imediatamente ele falou comigo. Ele falou assim, ó, César, você está usando o telefone celular, existe a regra da empresa de não usar o celular enquanto dirige. Ah, desculpa. Aí fiz uma outra simulação. Eu peguei em frente, dirigindo, e fiz assim, ó, fingi que eu estava dormindo. Cara, na hora, ele me chamou a atenção, a quilômetros de distância, apareceu lá, e eu achei curioso, porque você pode falar assim, mas vocês estavam gravando, estava combinado. Ele não sabia que hora eu ia fazer. Ele não sabia que hora eu ia pegar o telefone celular. Ele não sabia em que momento eu ia simular sono. E em todas as vezes ele entrou e falou, César, olha, você está com sono, não é melhor você parar o caminhão, não é melhor você parar o carro. E também são 3 câmeras externas que mostram o ambiente. Pra você ter uma ideia, eu estava manobrando o caminhão. E ele entrou, porque ele viu que tinha muita manobra, aí ele percebeu de que era uma manobra e não que eu estava perdendo o caminhão de controle, como foi o caso do primeiro vídeo que você mostrou. Mas ainda assim, para você, o que é que ainda falta para que, com tecnologia embarcada, consigamos diminuir os acidentes? César, tudo que você falou tem uma palavra que nós estamos colocando no nosso vocabulário. Com a pandemia, isso está latente, os tais protocolos. Né? Protocolos de segurança, de manter o distanciamento, então, os tais protocolos. A tecnologia embarcada é fantástica e a gente aplaude quando você dá esse tipo de exemplo de avaliação de sonolência, distração, que a tecnologia conversa com o motorista. Isso aí eu abro uma janela até para passar para os colegas aqui que estão assistindo, que são motoristas, né? A empresa não coloca isso para te vigiar, ela coloca isso para te proteger. São tecnologias que vêm para proteger. E nós, seres humanos, somos vulneráveis a cometer erros, a nos distrair. E essa tecnologia ela vem para agregar e para ajudar. Só que ciente de que esse protocolo ele só se fecha com algumas atitudes que são do fator humano, da pessoa. Aquele carro que cruza a via, né, e o caminhão pega ele no meio, eu pergunto para você, aquele cara que estava atento, o que distraiu ele? Foi o celular? Foi um cansaço? O que foi que distraiu? Porque houve uma distração, ponto. Isso daí é discutível. Ninguém em sã consciência vai pegar um carro e vai passar na frente de um caminhão daquele tamanho, naquela distância, né? Outro, você que é piloto, tem muito mais propriedade para dizer, ninguém vai entrar numa curva daquela, com um monstro daquele, naquela velocidade. Você viu, porque ele já entra, né? Então, quer dizer, o fator humano, os componentes, são componentes de alerta. Eles só avisam. A decisão continua sendo do fator humano. César, você está com sonolência. Você quer parar? Eu sugiro que você pare. Agora, a decisão é sua. César, você está usando o celular. Então, esse exercício que você deu foi muito bacana, porque mostra pra gente que, por mais que a tecnologia converse com você, a decisão é sua. Né? Então, é isso. Eu queria contribuir dessa forma. Você sabe que você falou de tecnologia, né? Recentemente, eu andei no caminhão Meteor, que é o maior caminhão da Volkswagen hoje, chama Meteor. Né? Ele tinha um Constellation e agora tem um Meteor. E ele já sai de fábrica, né? Com uma série de acessos à telemetria e daí por diante, do qual eu fiquei extremamente encantado. E aí, eu queria compartilhar uma coisa com você. Quando a gente fala de educar o condutor para que ele tenha mais educação para a segurança, uma maior educação para com o próximo, esses 3 casos que você mostrou são pessoas que, em sã consciência, sabiam que tinham 3 dinamites nas costas. Eles estão transportando dinamite, eles estão sentados na dinamite. Não dá para dizer que eles desconheciam o risco para ele, né? Aliás, o risco do motorista é dele. E nesse caso, ainda os 3 estão sentados em 3 cargas extremamente explosivas, né? Você acha que a ideia é
adestrar a pessoa a ter todos esses protocolos e ser uma pessoa educada no trânsito, ou, na verdade, o trabalho de educação passa por embutir a educação na pessoa, estou falando de educação de segurança, independente, está nela, é independente de onde ela está? César, a palavra segurança, ela é uma palavra que remete a N interpretações, né? Mas eu costumo associar a segurança à percepção de risco, né? Só para não fechar a janela, se eu me perder, você volta nessa percepção de risco, mas inicialmente queria falar sobre aquele adestramento que você falou, né? A maioria dos nossos motoristas, eu fui assim, infelizmente, nós somos adestrados a tirar habilitação, a decorar placa. Então, muitas vezes, eu sei o que significa a placa, mas eu não sei o que eu faço, qual é a minha atitude quando eu vejo aquela placa. Então, curva sinuosa, tá bom, beleza, passou no exame, recebeu a sua habilitação, a carteira, como a gente fala, mas e aí? O que você faz quando vê aquela placa? É isso que precisa ser passado, né? Nós protocolamos, junto ao governo federal, teve aprovação, uma resolução 726 em final de 2018, aprovamos a nova formação do condutor, aonde a gente ia contemplar tudo isso. E aí, por uma manobra, que eu não sei de quem é o interesse, né? A gente teve a resolução revogada. E lá, César, a gente falava muito de percepção de risco. César, eu vou te fazer um exercício. Você entrou lá aliás, você precisa me convidar para ir tomar um café na sua casa, principalmente quando tiver aqueles carros maravilhosos na garagem lá. Você imagina você chegando rápido, você é pouco agitado, para uma gravação e entra rápido na garagem da sua casa e a moça que faz a limpeza lá da sua casa está lavando a garagem. Você entra na mesma velocidade que você vinha na calçada? Nem pensar, eu vou tomar um tombo. Então, você percebeu, César? Você percebeu o risco. E aí você ajustou o seu comportamento. Aí, se eu perguntar, lógico que o César vai responder sim, mas a maioria das pessoas que estão aí nos ouvindo responderam. Eu também não entraria, porque percebeu o risco. Agora, a grande maioria dos motoristas, e você fala sempre isso nas matérias, quando começa a chover, as pessoas não tiram o pé do acelerador. Verdade. Elas não percebem o risco. E por não perceber o risco, não muda o seu comportamento, a sua atitude. Então, isso é fundamental para transformar esse motorista de uma ação mecânica para uma ação de atitude, de intuição, de percepção, né? Uma mãe, quando troca uma criança, ela está na mão dela ali, Cezinha, todo o aparato. Ela tem a fralda, ela tem a pomada, o talco, eu não sei se usa talco ainda hoje, a roupinha da criança. Ela não vira para o lado de jeito nenhum. Por quê, César? Medo que a criança caia, né? Vamos traduzir isso por percepção de risco. Quando essa criança começa a andar, César, ela põe protetor em todas as tomadas, põe tela na janela, morando no térreo. Por quê, César? Percepção de risco. Então, César, e essa mesma mãe, aí olha só a ironia, essa mesma mãe leva o filho solto no banco traseiro, César, ou no colo. Por quê? Ela não percebe o risco. Então, é essa maneira de ensinar, de educar o motorista que nós gostaríamos de implementar. Eu não sei se fui claro aí na explanação para você. Não, foi muito claro. Inclusive, né, você sabe que com tudo que vocês têm ali de conteúdo, de conhecimento, nós temos, por exemplo, a CEPA, né, que é uma parceiraça da Fleet Mobility Brasil, onde a gente tenta levar alguns treinamentos práticos, treinamentos e-learning. Por exemplo, hoje, se você entra na plataforma da Fleet Mobility Brasil, aliás, pessoal que está aqui nos assistindo, fiquem à vontade para entrar no chat e fazer alguma pergunta.
Todas as perguntas serão respondidas lá na plataforma da Fleet Mobility Brasil. Se você ainda, né, não está nessa plataforma, não perca tempo. Você vai ter o observatório lá, você vai ter, obviamente, a Fleet Mobility Brasil lá, só que não é só isso. Você vai ter a Volkswagen lá, você vai ter a Movida, você vai ter a Cepa, você vai ter o Banco Itaú com o iCarros, com a Connect Car, ou seja, todos os players do mercado estão ali. Qual é o objetivo? O objetivo é você trocar. Mais do que trocar com essas empresas que têm tecnologias, serviços para te ajudar na gestão de frotas, você vai trocar com uma massa crítica chamada gestor de frotas. Pra você ter uma ideia, Ramalho, dentro da ferramenta Fleet Mobility Brasil, a gente, inclusive, faz recolocação no mercado. No momento tão difícil, onde as pessoas estão perdendo o emprego, isso abriu aí, né, a nossa mente no começo da pandemia. E por que não a gente conseguir fazer recolocação? Então, de vez em quando, os gestores falam assim, olha, estou contratando nessa área, e a gente tenta fazer essa conexão e colocar de novo essa pessoa, né, no mercado de trabalho, com dignidade, daí por diante. Ou seja, transcende só aquela relação. O que a gente quer realmente é ser essa ferramenta que conecta, né, junto com o Observatório Nacional Viário, o que o cliente precisa a um prestador. Outra coisa que a gente faz é integração. A gente integra a Movida, o Itaú, a Volkswagen. Cara, nós estamos com um problema sério de entrega de carro, Ramalho. E aí a gente corre para cima das montadoras, auxiliando as terceirizadoras de frotas, tudo para que o gestor de frotas consiga ter as melhores ferramentas e a melhor prestação de serviço possível, né? Esse é o nosso trabalho lá. E aí, como eu disse, a Cepa também nos ajuda muito nessa questão do treinamento, de tentar educar. E a Cepa também reza bastante em cima da cartilha, né, do Observatório Nacional, não tem como ser diferente. Agora, me diga uma coisa, Maio Amarelo, como é que surgiu? Eu imagino que 90% das pessoas que estão aqui nos assistindo sabem, mas conta um pouco da trajetória para nós do Maio Amarelo e o que é esperado para o Maio Amarelo agora de 2021. César, é uma história interessante. Eu cheguei no aeroporto de Viracopos, vindo de Brasília, das atividades que o Observatório tem lá, e o aeroporto estava tudo rosa. Isso foi em outubro de 93, César, você imagina. As aeromoças vestidas de rosa, balinha que me deram na rosa, o avião da Azul era rosa. Então, eu saí do aeroporto fazendo o meu autoteste, juro por Deus, tamanho, o impacto que eles me causaram. E aí, no trajeto até em casa, eu fui pensando, falei, poxa, é uma causa tão importante, né? E logo depois teve o Novembro Azul, né, que eu já tinha havido no ano anterior. Falei, poxa vida, o trânsito, nós não podemos comparar a causa, não se pode, tá? Cada causa tem a sua dedicação e sua importância. Mas número se compara, ou seja, o número de mortes e deficientes, pessoas com deficiência permanente no trânsito, é maior que somado todas as outras causas juntas, eu posso te garantir. E a gente ficou assim, poxa vida, por que nós não temos um laço para nós? Por que nós não temos uma cor para nós? E a gente começou a olhar, isso foi em novembro, dezembro, e aí a equipe do Observatório se juntou e a gente foi lá. Por que maio? O pessoal pergunta, né? Porque foi o mês que a década de redução de acidentes foi introduzida no mundo, que foi no mês de maio. E o mês de maio que vem, hoje a gente completa 10 anos. O Observatório segue essa trilogia aí do trânsito, né? Da educação, da parte do fator humano, do fator via e do fator veículo. Feito isso, a gente falou maio e cor. Amarelo, né? Amarelo é cor da advertência no trânsito. As placas de trânsito têm as placas amarelas. Essa é uma dica boba que a gente devia receber quando tira a habilitação. Placa amarela é placa de quê? Advertência. Você lembra na escola, César, quando uma coisa que você adoraria e chegar em casa e falar para o pai, recebi uma advertência. Ninguém queria. A palavra advertência já diz tudo. Então, se desse essa dica na hora da formar o condutor, toda vez que você vê uma placa amarela, independente do que ela vai te transmitir, saída de veículos, curva acentuada, você sabe, eu tenho que tirar o pé do acelerador.
Eu tenho que ter mais atenção. Atenção nem tem mais nem menos, atenção é sempre, né? Mas a gente tem esse vício de linguagem. Mais atenção, reduzir a velocidade. E aí ficou Maio Amarelo. Sonoramente falando, ele é até esquisito, né? Mas hoje já está absorvido por todos. E a estratégia foi muito interessante, Cezinha, porque a gente precisava colocar esse movimento na rua sem falar que tinha dono, porque senão ninguém vai apoiar. E aí, durante 3 anos, a gente só tinha um e-mail chamado euapoio@maioamarelo. E lá a gente recebia elogios e principalmente desaforos, né? Se não falar quem é, eu não vou apoiar. Era Ministério da Saúde, era imprensa. Até que depois de 2, 3 anos, né, a gente toda vez produzindo conteúdo e tudo, aí o pessoal começa a identificar. Mas nós não temos a nenhuma paternidade. Hoje esse observatório não existe mais, o Maio Amarelo já está consolidado para a sociedade, e esse mês de maio agora, nós já temos o tema novo, e o tema não podia ser mais diferente, assim, tão irreverente, tão interessante, tão intrigante, como o momento que nós vivemos. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Né? A gente tem que aprender a ser tolerante, né? Hoje as redes sociais estão muito agressivas, hoje está muito polarizado, tudo eles contra nós, né? Tudo parece um jogo de futebol, né? E a gente quis trazer esse tema. E a gente não tem dúvida que a gente vai ter uma grande repercussão desse projeto. Não posso deixar de dizer aqui o apoio que nós tivemos da CNT e CSNAT, né? Que foram os grandes apoiadores para que a produção desses conteúdos fossem feitos. Aqui, César, eu trouxe até umas peças para vocês verem, né? Em primeira mão, isso aí já vai estar disponível já no site do Maio Amarelo, né? Então, são várias situações, o ciclista, o pedestre, o motorista de caminhão, o motorista de ônibus, né? Sempre com o tema respeito e responsabilidade. O vídeo é muito bacana, ele fala um pouquinho de todos esses personagens, contando uma história, e ela é narrada por ninguém, assim, foi um presente de Deus. Chama-se Lima Duarte, né? Nossa, não acredito. O Lima, ele tem aquele negócio aquele semblante, aquele jeitão de paizão, de vozão, né? E ele emprestou, né, o carisma dele para o projeto, e a gente não tem dúvida que ficará espetacular. Me diz uma coisa, como de alguma forma, né, tudo que vocês criam, por exemplo, do Maio Amarelo, está envelopado na empresa Laço Amarelo? Alô? Tem uma travadinha, o Ramalho? Acho que o Ramalho tem uma... Alô, eu acompanho a Fleet Mobility, o quão vocês são rápidos para criar projetos, produtos, serviços para atender os frotistas, né? A palavra mobilidade diz tudo sobre a Fleet Mobility. E o observatório, ele, na época, começou a receber, chegava junho, o César ligava lá, porra, Mário, não vai ter uma campanha para junho? Chegava em outubro, vocês não vão fazer nada para o mês da criança? Chegava nas férias, vocês não vão fazer nada para não sei o quê. Você não tem material de bicicleta, você não tem material de álcool e direção. A gente falou, poxa, peraí um pouquinho. Vamos criar um projeto que se perpetue o ano inteiro. Maio é o Maio Amarelo. E durante o ano chama-se Laço Amarelo. E a gente faz isso por adesão. Rapaz, isso está dando uma alegria muito grande. Então, as empresas fazem a adesão e recebem um enxoval, um kit. Esse kit vai, como vocês vão ver agora no Maio Amarelo, vai vídeo, vai podcast, vai posts para Facebook, para Instagram, né? Tem empresas que estão usando isso lá para o bate-papo com os motoristas. Então, sempre informações atuais, sempre informações relevantes para as empresas. E a Fleet Mobility não poderia ficar para trás, né? Vocês foram aí nomeados empresa Laço Amarelo. Empresa Laço Amarelo identifica empresas que têm a preocupação com a segurança viária. Legal, e ainda, galera, é o seguinte, vocês podem entrar na plataforma da Fleet Mobility Brasil e lá dentro, né, a gente consegue endereçar para todos
todas as empresas que estão ali cadastradas e que querem ser uma empresa laço amarelo, né? Essa oportunidade de ter todo esse conteúdo feito milimetricamente, né, para a tua empresa, uma campanha que de fato não é aquela. Eu até vejo, Ramalho, assim, eu percebo que muitas empresas têm uma vontade muito grande de querer fazer alguma coisa. No entanto, às vezes, o querer fazer sem o conhecimento, você está desperdiçando uma energia. Deixa a gente querer juntos, deixa a gente caminhar junto com vocês, deixa a gente dar a mão para vocês. É tudo que a gente quer para que vocês consigam fazer uma campanha boa, robusta, que você consiga medir resultados ao longo do tempo. A gente tem observado em empresas que estão com a gente dentro da plataforma Fit Mobility Brasil, que o gestor de frotas, ele leva soluções, né, todas essas muito bem elaboradas, e ele se destaca dentro da empresa. A direção da empresa e outros setores veem neste colaborador um cara estrategista, um cara que traz coisa com fundamento, né? E a gente quer fazer isso. A gente quer armazenar o gestor de frotas de informação, conteúdo, para que você, gestor de frota, prospere. Para que dentro, né, dessa sua jornada, você esteja conseguindo, obviamente, melhorar a vida das pessoas. César, esse gancho que você deu, nós tivemos experiência não com pelo menos 4, 5 já me procuraram, gestores de frotas que hoje já estão em outros lugares dentro da empresa, pela sacada de ele pegar o conteúdo do Laço Amarelo e levar para toda a empresa. Porque o cara da contabilidade, ele vai de moto trabalhar. A moça do cafezinho vai a pé, pedestre, né? Outros, a maioria dos funcionários que não estão ali no front da frota, né, também se deslocam, vão de ônibus, de carro. Então, é um projeto que ele usa para os frotistas, para os clientes, para os aliados diretos dele, que são os motoristas, usa para a empresa, e já tem empresa que já sacou e está fazendo ações sociais com esse material, mandando para os seus clientes, mostrando a preocupação que eles têm com a segurança viária. Então, é um projeto que só tende a crescer, e graças ao apoio de vocês. Poxa vida, e você sabe, né, que você falou muito sobre perceber o risco, né, e que muitas vezes algumas pessoas não conseguem perceber, notar o risco no trânsito. Tanto é verdade, né, Ramalho, que se a gente observar, falando de Brasil, culturalmente e infelizmente, você citou, por exemplo, a década de diminuição de acidente de trânsito, do qual a mesma Organização Mundial da Saúde, já lá 10 anos atrás, a mesma Organização Mundial da Saúde, que colocou o Covid-19 como uma pandemia, já tinha colocado o trânsito como uma epidemia. A década para diminuição de trânsito é porque se nós continuássemos naquela escalada, isso é uma máquina de moer gente. E aí a Organização Mundial da Saúde, há 10 anos atrás, hoje a gente está aqui, né? Pandemia, epidemia. Ela já falava disso há 10 anos atrás. E a gente não fez, como que chama aí? Não parou a cidade. A gente não fez lockdown. A gente não fez nada. Mas é bem verdade também de que de 2011 para cá, trabalhou-se muito, os carros melhoraram muito, né? Eu até aproveitar mais uma vez a Volkswagen, eu estava com um amigo e ele foi dar ré numa Tiguan, um baita carro. E a Tiguan dele era completa, Ramalho. E a hora que ele deu, simplesmente, ele acelerando, o carro brecou. Foi um tranco para nós dois dentro do carro. E a hora que eu bato o olho ali na multimídia dele, a câmera de ré estava ligada. Ele ficou assustado olhando para mim e falou, o que aconteceu? Acho que o carro quebrou, o carro freou. Falei, não, amigo, dá uma olhada na câmera de ré no que você ia bater. Tinha um poste atrás. O carro freou sozinho. Eu faço testes com vários carros e hoje já está em carros de acesso médio, né? Aonde o carro, você está lá a 45 km por hora e eu, como piloto de testes, fico segurando no volante e falo, esse negócio não vai parar. O carro freia sozinho.
Outro dia eu estava com um carro também, o cara saiu estava molhado, acho que ele não me percebeu ali por causa do spray, ele entrou na minha frente, quando eu fui levar o pé no freio, o carro já estava freando sozinho. Então, é de se admirar o quanto a indústria automotiva está tentando trazer os sistemas semi-autônomos para os carros, sistemas que ajudem o motorista. O motorista se distrai, mas o carro não. Vai de um sensor de para-choque a um carro que breca sozinho, a um carro que faz curva sozinho e daí por diante. Porém, a via, nós já percebemos aí o quanto o ser humano tem a sua importância. Eu queria que você falasse um pouco, você falou lá no começo, e eu não me esqueci, não. Você falou sobre rodovias que perdoam. Como é que é isso aí? Esse foi um projeto que a gente vem desenvolvendo durante 2 anos. A gente entregou agora ao governo federal e nos orgulha muito, né? Como eu já disse, são 3 fatores: fator via, fator veículo e fator humano. O fator veículo, como você mesmo apresentou, o Brasil tem evoluído bastante, tem avançado bastante, né? A própria chegada do airbag ABS, que se concretizou em 2014 para cá, todos os carros têm. Nós não conseguimos comprar um carro hoje no Brasil que não tenha esse componente. A questão do Isofix, que a maioria dos carros já estão saindo de fábrica com ele, que é a fixação de cadeirinha de uma maneira mais segura do que é o tradicional cinto amarrado ali na cadeirinha, né? Mas o fator humano a gente já comentou bastante. Nós precisamos mudar, avançar com a formação do condutor e a educação de trânsito na escola, que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Mas depois a gente fala sobre isso. E o fator via, a gente precisava fazer alguma coisa. Nós montamos mais de 70 especialistas, mais de 50 entidades de governo e privada, e durante 2 anos nós montamos células de trabalho e conseguimos entregar um projeto ao governo federal chamado Rodovias que Perdoam. A gente colocou Brasil na frente, porque é um projeto inédito e a gente acredita que a gente vai poder levar isso até para a América Latina. Estamos conversando com alguns parceiros para isso. E a rapidez com que o governo, o diretor, o secretário nacional de Transportes Terrestres, observou isso, Marcelo da Costa, e incorporou isso dentro do projeto, onde todas as rodovias, até 2030, deverão atender esses protocolos. Para você ter uma ideia da importância disso, você imagina, 20 anos atrás, você fazia uma rodovia e ninguém se preocupava com o meio ambiente. Você passava com a rodovia em qualquer lugar, né? 30 anos atrás. Hoje, você não inicia nada, nenhuma rodovia, sem cumprir os protocolos ambientais. Nós estamos criando uma nova fase no Brasil. Nós vamos cumprir o protocolo ambiental, porque a natureza é importante, os animais são importantes. Mas vamos cumprir um protocolo importante, que é o da segurança viária, porque o ser humano também é importante. O que é rodovias que perdoam? Eu vou te dar um exemplo. Aquele ônibus que tentou subir a rodovia, aí o ônibus falhou a parte mecânica, lembra disso? E o ônibus voltou de ré e caiu na ponte. Ali, o que nós vimos noticiado é que o motorista estava com a habilitação vencida, ou que a habilitação não era adequada, que o ônibus teve uma falha mecânica. Tudo isso é importante, grave, não pode acontecer. Mas isso foi a causa do acidente, César. Não foi a causa da morte. Quem matou as 41 pessoas, foi o ônibus que caiu na ribanceira. E aquele ônibus só caiu da ponte porque o guarda-reio, a defensa, não segurou esse ônibus lá em cima. Isso é rodovias que perdoam. Se houver a falha humana, você não precisa pagar com a sua vida. A rodovia possui dispositivos de segurança que vão dar a manutenção para que aquele acidente ocorra de uma maneira que não cause lesão e morte aos ocupantes. Então, isso também é uma vitória muito grande, né? É um passo muito grande que o Brasil está dando para a segurança viária. A gente começou a live com o nosso bate-papo e a gente falou de conhecimento, né? O quanto a gente reconhece, né, o conhecimento que o Observatório Nacional de Segurança Viária tem. E uma das vezes que eu estive no escritório deles, cara, eles têm uma ferramenta que eles conseguem mapear o Brasil inteiro. Ele consegue dizer para você
Por exemplo, quem mais morre no Rio de Janeiro? É pedestre, é motociclista ou é o ocupante de veículo? Enfim. Ele consegue dividir o Rio de Janeiro, por exemplo, regionalmente. Ele consegue dizer para você, naquela rua, qual é o maior número de acidentes que acontece ali, a gravidade deles e daí por diante. Com esse projeto, né, onde você tem aí o Rodovias que Perdoam, mostra o quê? Você, por exemplo, que está nos assistindo aqui, você tem uma empresa que ela tem, por exemplo, capilaridade nacional. E a gente sabe, a realidade de uma pessoa no Nordeste não é igual da realidade das pessoas em São Paulo, que não é igual, sei lá, eu, em Florianópolis. Enquanto você ainda vê em São Paulo algumas pessoas que negligenciam muito em cima de uma motocicleta, dependendo do lugar aonde você vai, o cara, a única proteção que ele tem é uma bermuda e um chinelo. Ele não coloca nem camisa, o que dirá um capacete, e ainda carrega, né? 3 pessoas na garupa, um bujão de gás, e daí por diante. Então, são realidades diferentes. Somente, né, com empresas que conseguem ter essa visão global e respeitar regionalmente, mas vocês viram aqui, que para poder dissertar sobre o que acontece, para você conseguir encontrar o remédio para aquela solução pontual, somente com uma empresa que tem essa conexão, né? Como esse projeto, que é o Rodovias que Perdoam, mapear todas as dificuldades. Através disso, você tira informações importantíssimas para que todos nós, por exemplo, a Fleet Mobility Brasil, consiga ir com um remédio estratégico, né? Você viu, não é qualquer vacina que consegue combater o coronavírus. Você precisa produzir uma vacina certa para o coronavírus. Você precisa de uma vacina certa para quem anda de moto, dependendo da região norte. É uma outra vacina para o pedestre que está andando com o telefone celular e com o headphone atravessando as ruas do Rio de Janeiro. E daí por diante. Então, Ramalho, de que maneira você vê duas coisas? Essa aliança entre o Observatório e a Fleet Mobility Brasil, e por que as empresas não podem ficar de fora de tudo aquilo que a gente pode entregar para eles? Olha, as empresas não podem ficar de fora porque esperar que nesse país somente o poder público faça a transformação, a gente sabe das dificuldades. E a gente tem empresas fantásticas, você tem aí um hall de empresas apoiando a Fleet Mobility Brasil, como o Observatório tem lá os seus mantenedores, e que tem ajudado a levar informação. E como mudar, como transformar isso? A grande transformação, César, do mundo, a gente pesquisa bastante, um dos grandes alavancadores dessa transformação é levar a informação. Quando a gente fala educação para o trânsito, não é uma educação formal, de você sentar atrás da carteira lá, fazer uma prova, não, é educação de cidadania, do respeito. Quando eu entro num elevador, né, faz esse exercício vocês comigo. Quando você entra num elevador, quando você vai entrar numa porta, subir uma escada, e uma pessoa vem em sua direção, você para, intuitivamente, você para, e deixa a pessoa passar. Se essa mesma situação na rua não acontece. Quando a gente entra dentro do carro, a gente parece que se transforma atrás de um insufilme ou atrás de um capacete. Isso mostra uma hipocrisia, né? E mostra que aquele camarada que está sendo até mal educado, vamos usar esse adjetivo para não ser mais agressivo, aquele é o perfil dele. Não é quando ele é gentil. Quando ele é gentil, eu acho que ele deve fazer um sacrifício danado. Porque para quem é bom, quem é pessoa do bem, e nós temos, graças a Deus, viu, César? A grande maioria do povo brasileiro respeita as regras de trânsito. Os infratores, os que cometem as infrações de trânsito, é uma minoria. E a gente tem que acabar com essa falácia da indústria da multa. Como é que você fala em uma indústria de chocolate? Você tira o cacau. Como é que você fala em uma indústria de pneu? Você trabalhou nessa área. É tirar a borracha. Como é que a gente fala em uma indústria da multa? Não tendo motoristas infratores. A multa, César, não é
uma taxa ou imposto, ela é uma multa, ela é uma infração. E você, César, me deu uma dica uma vez fantástica, você falou para não contar para ninguém, eu vou contar para todo mundo. César me contou uma dica, cara. Você vê uma placa, 60 km por hora. Sacaneia o agente, sacaneia o pessoal da fiscalização. Passa a 59. Não é, César? Que aí você não vai ter problema. Pois é. Ninguém vai conseguir te multar. Não use o celular. Coloque seus filhos no dispositivo, na cadeirinha. Use o cinto. São regras, protocolos, vamos usar o nome atual, né? E eu tenho certeza, César, quem está nos assistindo, aquele cara que usa máscara, mantém o distanciamento, usa álcool gel, é o mesmo cara que para na faixa de pedestre, que usa o cinto, que respeita o próximo, né? E do mesmo jeito que a gente está tendo dificuldade de sensibilizar as pessoas para o Covid, para os protocolos do Covid-19, é o mesmo trabalho que nós estamos tendo para essa outra epidemia, que é o trânsito brasileiro. Que show. Você sabe o seguinte, eu queria comentar um negócio que eu tenho dito em algumas palestras. Me deu vontade de falar isso aqui agora para todos vocês. Eu acredito muito de que nós somos caminhõezinhos. Sabe caminhão? Caminhãozinho. A gente carrega coisas. E existe uma estrada que é a vida, e nós somos aquele caminhãozinho. E a gente vai carregando a nossa caçamba durante essa jornada. Só que você escolhe que tipo de caminhão você quer ser. Tem gente que escolhe ser um caminhão de lixo. Não estou falando do lixeiro que faz um trabalho, do gari que faz um trabalho genial, sensacional, né? Essencial para nós. Não, eu estou falando daquele caminhão que por onde ele passa, ele escolhe carregar a caçamba de ódio, de raiva, de angústia, de inveja. E, meu povo, tem uma hora que todo caminhão tem que fazer entrega. Você não consegue entregar o que você não tem. Você vai descarregar o que nas pessoas? O que você transporta. Tente, durante essa jornada, ser um caminhãozinho. Mas carregue essa caçamba de alegria, de conteúdo, de conhecimento, de amor. Você não entrega o que você não tem. Você precisa ter primeiro, para depois entregar. Então, eu acho que essa é uma das mensagens que eu queria deixar aqui. Nós estamos chegando no finalzinho aqui da nossa webinar. Eu vou pedir para o Ramalho também fazer uma consideração final, porque depois da fala do Ramalho vai entrar 2 vídeos e eu volto para me despedir de vocês. César, você me fez remeter à campanha do Maio Amarelo 2018. Você falou, você escolhe o que você põe no seu caminhão. É isso mesmo. A campanha do Maio Amarelo 2018 falava, minha escolha faz a diferença no trânsito. Você escolhe a velocidade do seu carro. Você escolhe falar ao celular enquanto dirige. Você escolhe não usar o cinto. Você escolhe não colocar o seu filho na cadeirinha. Você escolhe beber e dirigir. Então, depois não reclame que é um acidente. Você pode até contar para os outros, como a gente escuta, levei uma fechada, passou um cachorro na frente. Todo mundo tem um problema desse quando se envolve num acidente. Mas a ocorrência de trânsito, como a gente tem chamado, ela é dramática. Ela não tem nenhum viés de tranquilidade. E o que o César falou é uma coisa importante. Dentro desse caminhão de lixo, se você matar alguém ou deixar uma pessoa inválida para o resto da sua vida, isso vai para dentro daquele caminhãozinho seu. Que você não vai conseguir largar. E é uma carga que você não vai descarregar em qualquer lugar, não. Então, essa é a minha fala, César. Muito obrigado. E saiba que eu tenho um carinho grande por você e desejo todo sucesso à Fleet Mobility, ao Marco, a você, e conte com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Obrigado.
Ramalho, nós estamos juntos, meu amigo. Você não vai conseguir se livrar de mim nessa vida, meu querido. A gente é irmão de outras vidas, entendeu? E sei lá, gente, com esse amor aqui que a gente tem um pelo outro, que eu espero que tenha, sei lá, contagiado, né? Todos vocês que estão com a gente aqui, acreditem no Observatório, acreditem na Fit Mobility Brasil, acreditem, aliás, mais uma vez, agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, Volkswagen, Itaú, Cepa, Movida. Sem essas empresas, nós não somos ninguém. Sem todas essas empresas que estão dentro da plataforma, né? E são várias empresas, entra lá para você ver o tamanho, né, que é esse projeto. Com tudo isso, vocês vão assistir agora 2 vídeos imperdíveis e daqui nós já nos despedimos. Galera da técnica, obrigado, vocês são fantásticos. Tá eu e o Ramalho aqui, mas você não tem noção de quanta gente tá nesse bastidor aqui. Fico até emocionado. Roda o vídeo. Tchau para vocês. Em 2009, a Organização Mundial de Saúde chamou a atenção das autoridades do mundo todo para os números alarmantes de acidentes de trânsito. Perto de 50 milhões de feridos, mais de 1 milhão de mortes só naquele ano. Estimativas indicavam que chegaríamos a quase 2 milhões de mortes anuais em 2020. Motivada por esses índices estarrecedores, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas estabeleceu o período de 2011 a 2020 como a década de ação pela segurança no trânsito. Os países foram convocados a reduzir em 50% o número de vítimas de acidentes de trânsito no planeta. No Brasil, um grupo multidisciplinar de profissionais se une para criar o Observatório Nacional de Segurança Viária, uma organização não governamental sem fins lucrativos com um único objetivo: diminuir os acidentes no trânsito no Brasil. Aqui, os números indicam quase 500 mil pessoas a cada ano entre mortos, feridos e inválidos permanentes no trânsito. Uma epidemia em que a prevenção só depende da atitude de cada um. Uma causa em que todos têm um papel a cumprir. Nesse tempo, o Observatório se constituiu como referência na luta por um trânsito mais humano no Brasil e no mundo, atuando em 4 frentes: coleta e análise de indicadores do trânsito em cada município. Advoca-se para influenciar nas decisões de ordem pública e na construção de leis. Estudos e pesquisas com foco na redução dos acidentes. E mobilização para a mudança de atitude em campanhas educativas e movimentos de conscientização como o Maio Amarelo, a mais importante iniciativa da sociedade para a redução de acidentes de trânsito, como ações no Brasil e em mais de 20 países. Figurando hoje como organização consultora especial do Conselho Econômico e Social da ONU, o Observatório tem cumprido seu papel em contribuir para a diminuição dos acidentes no trânsito. Ainda temos muito que avançar, mas sabemos que para atingir nosso propósito é preciso que todos participem. Qual papel você vai cumprir por essa causa? Observatório Nacional de Segurança Viária.